Você já se viu naquela espiral exaustiva, onde a perseguição incessante de um objetivo parece sempre esbarrar em obstáculos invisíveis? Sente que, quanto mais se empenha em forçar a realidade, mais ela escorrega por entre os dedos, como areia movediça. Talvez a dúvida cruel tenha sussurrado em seus ouvidos: o problema reside em você. Estou trilhando um caminho equivocado. Devo redobrar meus esforços para finalmente alcançar a tão almejada conquista. Mas e se eu lhe apresentar uma perspectiva revolucionária, um olhar mais profundo e sereno, sintonizado com a própria essência do seu destino? Carl Jung, essa luminária da psique humana, nos ensina a sabedoria de que aquilo que verdadeiramente nos pertence não clama por coerção. Existe, sim, um fluxo natural, uma dança de sincronicidades que nos conecta intrinsecamente aos eventos, às pessoas e aos caminhos que pavimentam nossa jornada mais autêntica. E quando nos alinhamos com a nossa verdadeira natureza, aquilo que é destinado a nós, inevitavelmente, nos encontra. Sei que essa ideia pode soar dissonante em um mundo que nos doutrina desde sempre a acreditar que tudo se conquista a ferro e fogo, com suor e perseverança implacáveis. A narrativa vigente nos incute o medo de sermos ultrapassados, de perdermos a batalha se não lutarmos incessantemente. Contudo, essa lógica nos distancia de algo muito mais sutil: o compasso da existência, o ritmo da alma, a sabedoria que reside no invisível. Jung nos ensinou que a alma possui um propósito intrínseco, e que ela atrai para si não os caprichos do ego, nem as ilusões superficiais, mas sim aquilo que nutre sua evolução, aquilo que serve à sua mais profunda transformação. É por essa razão que, muitas vezes, o objeto de nosso desejo mais ardente teima em não se materializar. Talvez não seja o momento oportuno, talvez ainda não estejamos prontos, ou talvez, em nossa essência, aquilo não seja o portal para onde nossa alma anseia seguir. Essa compreensão transforma radicalmente nossa percepção das perdas, dos silêncios e dos nãos que a vida nos apresenta. Altera nossa relação com o tempo, com a ansiedade e com a ilusão de controle. Pois, ao confiarmos nesse fluxo, não como um ato de resignação passiva, mas como uma corajosa entrega espiritual, algo profundo em nós se aquieta. A compulsão de provar, de acelerar, de conquistar a qualquer preço, gradualmente perde sua força, e em seu lugar germina uma confiança silenciosa, a certeza de que aquilo que nos é destinado está a caminho. Enquanto esse encontro não se concretiza, temos a oportunidade de viver plenamente, de florescer, de nos metamorfosearmos naquele que precisamos ser para colher o que já está em movimento em nossa direção. O destino não se equivoca em sua rota, ele apenas aguarda o instante preciso para se manifestar. Entretanto, a crença de que tudo o que nos pertence nos encontrará não implica em passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar que a vida nos sirva milagres em bandejas de ouro. A proposta junguiana é mais requintada e poderosa, um mergulho profundo na autoconsciência. Pois, para que algo genuinamente nos encontre, precisamos estar no lugar certo. E esse lugar transcende a mera localização física. É um estado de ser interior. Quando nos desconectamos de nossa verdadeira essência, quando nos perdemos em perseguições de versões distorcidas de amor, sucesso e reconhecimento, inevitavelmente atraímos relacionamentos que não ressoam com nossa alma, insistimos em projetos que nos exaurem a energia vital. Esse ciclo vicioso de frustração nos leva a crer que a vida conspira contra nós, quando, na verdade, ela apenas reflete nossa própria desconexão. Aquilo que nos é destinado só pode nos alcançar quando estamos sendo autenticamente nós mesmos. É por isso que uma surpreendente harmonia começa a se manifestar em nossas vidas quando cessamos a tentativa de nos encaixarmos em moldes que não nos servem, quando abandonamos a busca por aprovação em olhares que nunca nos viram, quando desviamos de trilhas traçadas por expectativas alheias. A partir do instante em que oramos nossa essência, mesmo sem vislumbrar o destino final, a vida começa a nos responder de uma maneira singular. Jung denominou esse processo de individuação, a imersão na própria verdade, o despertar para a voz interior em detrimento do clamor do mundo. Esse movimento interno, por mais silencioso que seja, irradia um impacto profundo em nossas escolhas,
em nossos relacionamentos, em nossa própria presença. Deixamos de ser figuras perdidas, tentando nos encaixar em um quebra-cabeça alheio, e nos tornamos seres íntegros, sendo encontrados em nossa totalidade. Nesse ponto de alinhamento, as sincronicidades se tornam mais frequentes. Pessoas surgem em nosso caminho aparentemente do nada. Oportunidades inesperadas florescem. Portas antes trancadas se abrem com uma facilidade surpreendente. Não se trata de magia, mas de ressonância. É como se o universo sussurrasse: agora você está pronto. Agora você pode receber. E o mais belo é que, nesse estado de conexão, a urgência desesperada de outrora se dissipa. Compreendemos que tudo tem seu tempo, que a espera também tece a tapeçaria da vida, que o caminho não necessita ser apressado. E é nesse instante que aquilo que nos é destinado, de fato, nos encontra. Não por coerção, mas porque nos tornamos seres que habitam a paz, mesmo diante do que ainda não se manifestou. E essa paz interior, por si só, é o prenúncio de um encontro iminente. Mas, afinal, o que realmente nos pertence? Essa pergunta encerra uma profundidade que transcende a superfície. Nem tudo o que ardentemente desejamos nos é inerente. Por vezes, nossos anseios emanam do ego, da necessidade de validação externa, da tentativa de preencher vazios ou cicatrizar feridas antigas. É nesse limiar que confundimos o que ressoa com nossa essência com o que meramente aplaca uma carência momentânea. Jung nos ensinou que a alma detém uma sabedoria que o ego jamais poderá compreender. E é precisamente por isso que muitos de nossos desejos mais intensos não se concretizam, não por incapacidade, mas porque ainda não nos transformamos nos seres que precisamos ser para vivenciar tais experiências sem nos perdermos no processo. A vida, nesse sentido, não nos nega nada, ela apenas adia, até que estejamos prontos. E essa prontidão não se refere à perfeição, mas à maturidade interior, à coragem de dizer não aquilo que nos fere, mesmo que a tentação se apresente sedutora, a honestidade de reconhecer que alguns sonhos eram apenas miragens pintadas de céu. E é precisamente nesse processo de desapego que a verdadeira conquista se inicia. Ao soltarmos o que não nos pertence, abrimos um espaço sagrado para que o que é genuinamente nosso possa adentrar em nossas vidas. Pode ser um novo relacionamento, uma nova jornada profissional, uma mudança de cenário ou até mesmo a redescoberta de tesouros que já possuíamos, mas que nossa miopia emocional nos impedia de valorizar. E, na maioria das vezes, o que chega neste momento não ostenta o brilho ofuscante daquilo que o ego cobiçava, mas irradia paz, encaixe perfeito, um silêncio reconfortante em nosso interior. É como se, finalmente, cessássemos a luta contra a corrente e nos permitíssemos ser conduzidos pelas águas certas. Isso não implica ausência de esforço, mas sim presença plena, consciência aguçada, a sabedoria de discernir quando parar de forçar, quando liberar, quando confiar. E essa mudança de postura transforma tudo. Pois, ao insistirmos em forçar portas que permanecem hermeticamente fechadas, estamos comunicando ao universo nossa descrença no tempo divino, nossa falta de fé em algo superior que nos aguarda, nossa preferência por nos agarrarmos ao superficial, ao doloroso, ao escasso. Mas, ao soltarmos com fé inabalável, estamos proclamando: eu mereço mais. E esse simples ato de entrega altera a frequência em que vibramos, o campo energético que emanamos, as respostas que a vida nos oferece. E, assim, aquilo que nos é destinado começa a se aproximar sorrateiramente, sem alarde, sem ansiedade. Pois o que é verdadeiro não invade com estardalhaço, ele adentra porque reconhece em nós o lar. E esse lar só se manifesta quando abandonamos a persona imposta pelo mundo e abraçamos quem verdadeiramente nascemos para ser. Há um instante mágico em nossa jornada em que percebemos que não necessitamos mais correr atrás. Não por orgulho ferido, nem por frustração acumulada, mas por pura sabedoria. É quando compreendemos que tudo o que se afasta de nós jamais nos pertenceu, e tudo o que permanece, mesmo diante do caos, das dúvidas e dos silêncios, carrega um valor inestimável. Jung concebia o ser humano como um campo simbólico onde nada é fortuito, onde tudo comunica.
Ao nos apegarmos obstinadamente a algo que claramente se distancia, não apenas desperdiçamos energia vital, mas nos desconectamos de nossa própria essência. Pois aquilo que nos é verdadeiramente inerente não exige perseguição, clama por presença, compreensão, alinhamento interior. E essa percepção transforma radicalmente a maneira como interpretamos as perdas, as recusas, os términos e os silêncios. Cessamos de interpretá-los como rejeição pessoal e começamos a decifrá-los como redirecionamentos necessários. E é nesses desvios de rota que residem as respostas que tanto buscamos. Por vezes, aquilo que julgávamos ser o epicentro de nossa existência era, na verdade, um desvio providencial, um atalho para aprendermos a dizer não, para nos conhecermos em profundidade, para reconhecermos nossos limites e desejos autênticos. É difícil vislumbrar essa verdade enquanto a dor ainda pulsa, mas com o tempo, e principalmente com a lente da consciência, compreendemos: aquilo que não permaneceu não nos rejeitou, mas nos libertou. Aquilo que não se concretizou não nos frustrou, mas nos protegeu. Pois, ao nos alinharmos com nossa essência mais profunda, tudo aquilo que não ressoa com ela simplesmente começa a se dissolver. E isso não é punição, mas lapidação, clareza, o alvorecer de uma nova ordem onde não precisamos mais implorar por amor, por atenção, por presença. Pois o que nos é destinado já está a caminho, e não passará despercebido. Ele nos reconhecerá como parte da mesma jornada. Contudo, para que esse encontro se manifeste, precisamos abandonar as máscaras que criamos para buscar aceitação. O amor que nos pertence, a vida que é nossa, o destino que nos aguarda, não reconhecem disfarces, eles só se aproximam quando decidimos, com firmeza, viver sem filtros, sem armaduras, sem o medo paralisante de parecermos vulneráveis. Pois é na vulnerabilidade que reside a autenticidade, e é nela que o universo encontra as coordenadas para nos alcançar. Carl Jung acreditava que a alma atrai aquilo que necessita para evoluir. Frequentemente, o que a alma anseia é o exato oposto do que o ego cobiça. Portanto, quando começamos a perder coisas, pessoas, oportunidades, não podemos interpretar como um castigo, mas como um esvaziamento necessário para sermos preenchidos com o que é genuíno. O que nos é destinado nos encontrará. Mas, primordialmente, precisamos nos encontrar a nós mesmos. Quando Jung discorria sobre o destino, não o concebia como algo externo e imutável, mas como um processo interno de revelação. O destino, para ele, era aquilo que emerge quando cessamos a fuga de nós mesmos. Em outras palavras, o que nos pertence não nos encontrará enquanto vivermos a vida que esperam de nós, repetindo padrões que sequer nos são próprios, tentando incessantemente agradar, pertencer, nos encaixar. O que é verdadeiro não alcança nossa versão moldada. Ele se manifesta quando nos desnudamos emocionalmente, quando começamos a honrar nossas contradições, a escutar nossos incômodos, a acolher nossas emoções. É nesse instante que o universo começa a responder. Não porque ele mudou, mas porque você transformou a forma de estar nele. Então, aquilo que antes parecia tão árduo, tão inatingível, tão improvável, começa a fluir como se sempre estivesse ali, apenas aguardando nossa permissão. Essa permissão é a chave. Pois, quando decidimos que não podemos mendigar atenção, não mais insistiremos onde não há reciprocidade, não mais nos diminuiremos para caber no pouco que nos oferecem. Criamos um novo campo vibracional ao nosso redor, um espaço sagrado onde só adentra o que ressoa na mesma frequência de nossa verdade. E isso possui um poder quase mágico. Começamos a perceber que não precisamos correr, convencer, provar nada a ninguém. As conexões que importam florescem naturalmente. As oportunidades que fazem sentido nos encontram sem esforço. Os caminhos se abrem não por súplica, mas por alinhamento. Jung denominava esse fenômeno de sincronicidade, aquele tipo de acontecimento que desafia a lógica causal, mas que irradia um significado profundo. Quando vivemos a partir de nossa essência, o mundo nos devolve sinais, e esses sinais, por mais sutis que sejam, nos guiam como bússolas silenciosas, apontando a direção certa. Portanto, não se desesperem se algo que tanto almejavam não se concretizou.
Não lamentem o tempo investido em quem não soube valorizar, nem considerem vãos os esforços despendidos. Tudo isso compôs a tapeçaria do seu caminho. Tudo isso moldou o ser que você é hoje. Cada ausência lhe ensinou a valorizar a presença. Cada rejeição lhe revelou o próprio valor. Cada silêncio os instruiu a escutar a voz interior. E é precisamente esse aprendizado que prepara o terreno para o que é genuinamente seu. Pois, quando cessamos a insistência em portas trancadas, outras se abrem espontaneamente. E são essas portas que devemos atravessar, não com receio, mas com coragem, não com dúvida, mas com confiança. Pois o que nos é destinado, e aqui reside a beleza intrínseca, jamais exigirá um esforço desesperado, clama apenas por verdade. E quando escolhemos nossa verdade, tudo aquilo que nos pertence começa a nos reconhecer de volta. O grande desafio, contudo, reside em confiar nesse processo, especialmente quando tudo ao redor parece estagnado. É difícil acreditar que algo grandioso está se desenhando quando nos vemos cercados pelo vazio, pela espera, pela sensação de que nada acontece. Mas o silêncio também é um estágio crucial da revelação. É no silêncio que aprendemos a escutar a nós mesmos, a nos reconectar com nossos verdadeiros anseios e a discernir o que não mais ressoa em nossa alma. O universo não opera sob a tirania do nosso tempo mental, ele segue o compasso da maturação da alma. Frequentemente, esse tempo exige que nos afastemos de distrações, que nos desintoxicamos de vínculos superficiais e que encontremos significado no espaço entre uma fase e outra. Jung nos ensinou que todo processo de transformação se inicia com uma descida, uma jornada ao inconsciente onde confrontamos nossas sombras, curamos nossas feridas e resgatamos partes de nós que foram relegadas ao esquecimento. Essa travessia pode evocar a sensação de solidão, mas, na verdade, é um período de preparação essencial. Durante essa preparação silenciosa, é comum que a vida nos teste. Pessoas que não mais se harmonizam com nossa nova frequência podem aparecer, situações antigas podem tentar nos puxar de volta à inércia. A mente, com seus velhos mecanismos de defesa, tenta nos convencer de que estamos equivocados em nossa jornada de transformação. E é nesse ponto crucial que reside a virada. Precisamos sustentar nossa verdade, mesmo quando ela ainda não produziu resultados visíveis. Precisamos permanecer fiéis a nós mesmos, mesmo quando a tentação de retornar ao conhecido se apresentar como um refúgio confortável. É um ato de fé, não no sentido religioso, mas em um sentido espiritual mais profundo. Fé em nossa própria jornada, fé de que o que está por vir é infinitamente maior do que aquilo que ficou para trás. Quando mantemos essa integridade interior, algo mágico se transforma ao nosso redor. Pessoas diferentes começam a cruzar nosso caminho, oportunidades mais alinhadas com nossa essência começam a surgir, e sentimos, mesmo sem provas tangíveis, que estamos cada vez mais próximos daquilo que sempre buscamos. E talvez a mais sublime percepção de tudo isso seja compreender que, em sua essência, o que nos é destinado não vem apenas para nos completar, mas para nos revelar. Não se trata de preencher um vazio, mas de compartilhar uma inteireza. As conexões que verdadeiramente nos transformam não são aquelas que nos salvam, mas aquelas que nos espelham, que nos mostram o quanto evoluímos, o quanto nos curamos, o quanto estamos prontos para vivenciar a vida em sua profundidade. O amor que floresce nessa fase da jornada não se âncora mais em expectativas, mas em presença plena. Não se alimenta de carência, mas de escolha consciente. E tudo isso só se torna possível porque atravessamos o processo anterior. Portanto, sim, o que nos é destinado nos encontrará, não porque corremos incessantemente em sua direção, mas porque permanecemos firmes onde mais importa, dentro de nós mesmos. O destino, nesse contexto, não é uma linha escrita em algum lugar distante, mas uma consequência natural de quem nos tornamos. E quando, finalmente, aquilo que nos pertence nos encontra, não há dúvidas, não há confusão, não há necessidade de provar ou implorar. Há um silêncio interior que confirma, uma paz que se instala mesmo em meio às incertezas do mundo externo. Jung acreditava que o inconsciente nos guia para encontros que revelam nosso verdadeiro ser. E quando essa alquimia acontece,
Reconhecemos mais do que a outra pessoa. Reconhecemos a nós mesmos em um espelho cristalino. Isso não significa que a jornada será isenta de desafios, mas haverá um alinhamento silencioso entre o que sentimos em nossa alma e o que vivenciamos em nossa realidade. É como se cada peça do quebra-cabeça finalmente encontrasse seu lugar, e nesse encaixe perfeito, não há necessidade de máscaras. Podemos ser quem somos, sem defesas, sem estratégias, sem o medo constante de sermos rejeitados. Porque o verdadeiro encontro acontece entre almas que já se reconheceram em algum plano, mesmo que a memória consciente desse reconhecimento nos escape. Esse tipo de experiência redefine nossa compreensão de amor, sucesso, propósito e realização. Passamos a perceber que não se trata apenas de conquistar aquilo que desejamos, mas de atrair aquilo que é compatível com nosso novo estado de consciência. A vida, nesse sentido, deixa de ser uma corrida desesperada por respostas e se transforma em uma dança graciosa com o desconhecido. Aprendemos a confiar mais no fluxo e menos no controle, a contemplar a beleza intrínseca do processo e não apenas o resultado final. E compreendemos, de uma vez por todas, que tudo aquilo que resistiu em chegar até nós antes, na verdade, aguardava o momento certo, o instante em que estaríamos plenamente prontos para receber. Isso inclui pessoas que ressoam com nossa verdade, oportunidades que nutrem nossa alma, mudanças de vida que expandem nossos horizontes, curas internas profundas e até mesmo realizações que outrora nos parecem inatingíveis. Tudo isso começa a se alinhar quando cessamos a incessante perseguição e iniciamos uma caminhada com propósito. Esse é o verdadeiro poder de internalizar a certeza de que o que nos é destinado nos encontrará. Não se trata de cruzar os braços e esperar que a providência divina nos sirva milagres. Trata-se de trilhar nosso caminho com consciência plena, de escolher com clareza cristalina, de nos transformarmos em seres que vivem em sintonia com os anseios mais profundos de sua alma. Jung nos ensinou que a vida não é uma questão de encontrar sentido, mas de vivê-lo. E viver com sentido é precisamente isso: alinhar nossas ações com a verdade essencial do nosso ser. Quando essa congruência se manifesta, o mundo externo começa a responder com uma coerência surpreendente. O que antes parecia improvável começa a se desenhar como inevitável, e o que antes nos gerava ansiedade se transmuta em serenidade, porque finalmente compreendemos que tudo o que nos pertence não está perdido, não está distante, não está demorando, está apenas aguardando o instante exato em que estaremos inteiros o suficiente para vivenciá-lo com profundidade, presença e maturidade. A verdade mais profunda sobre essa jornada é que, muitas vezes, o que nos é destinado não nos encontra enquanto estamos freneticamente buscando, mas quando estamos simplesmente sendo. Quando abandonamos a necessidade de provar nosso valor ao mundo, quando soltamos as rédeas do controle, quando abraçamos a autenticidade em cada respiração. É nesse exato momento que as coisas começam a se alinhar de uma forma quase mágica. Não porque a vida tenha subitamente mudado suas leis, mas porque nós nos transformamos. E essa metamorfose interna reverbera em todas as dimensões de nossa existência. Pessoas que antes não conseguiam enxergar nossa luz passam a notar nossa presença radiante. Portas que antes permaneciam trancadas se destrancam com suavidade. O que parecia inatingível se aproxima com uma familiaridade surpreendente. Porque o universo não responde ao que meramente dizemos querer, ele ressoa com a frequência de quem verdadeiramente somos. E é por isso que tentar forçar os acontecimentos, correr atrás do que persistentemente se esquiva, insistir em portas obstinadamente fechadas, é uma experiência tão exaustiva, em última análise, infrutífera. No fundo, sabemos que aquilo que nos é verdadeiramente inerente não exige luta, clama por presença, exige integridade, anseia por um coração disposto a receber. Carl Jung nos levou à compreensão de que o destino não é meramente algo que nos acontece passivamente, mas algo que cocriamos ao vivermos em harmonia com as profundezas de nosso inconsciente. Ao começarmos a honrar nossos limites, a curar nossas feridas emocionais, a escutar atentamente os sinais sutis que emanam de nosso interior, estamos, na verdade, moldando o caminho por onde nosso destino poderá nos encontrar. Cada escolha consciente,
cada não proferido no momento preciso, cada sim que emana genuinamente do coração, tudo isso contribui para a construção da ponte invisível que conecta nosso ser presente àquilo que já está em movimento em nossa direção. O processo pode parecer lento, por vezes, até doloroso, pois inevitavelmente envolve deixar para trás quem fomos para nos tornarmos quem verdadeiramente somos destinados a ser. Mas é precisamente nesse vazio fecundo entre o velho e o novo que o verdadeiro milagre acontece. O milagre de nos permitirmos ser encontrados por tudo aquilo que ressoa com nossa essência mais autêntica. E quando esse encontro finalmente se manifesta, a sensação não é de conquista árdua, mas de um reencontro há muito esperado, como se, em algum plano sutil, tudo já estivesse escrito, aguardando apenas que nossa alma se lembrasse. Então, se hoje você se sente perdido, impaciente, com a sensação de que a vida está em compasso de espera ou que seus sonhos se distanciaram irremediavelmente, respire fundo, confie no fluxo da existência para recalibrar sua bússola interna. Porque, acredite, o que lhes é verdadeiramente destinado não se perde, não se esgota, não se esquece de você. Apenas aguarda que você esteja pronto, que esteja inteiro, que esteja disponível não apenas com as mãos estendidas, mas com a alma escancarada. E quando esse momento sagrado chega, não há esforço, nem ansiedade, nem pressa, apenas um silêncio profundo que confirma: chegou. E quando chega, você saberá, porque cada fibra do seu ser vibra em uníssono com um sim inabalável. E esse sim não emanará da mente racional, nem do medo paralisante, nem da carência sufocante. Ele brotará da profundidade da alma. E a alma, meus amigos, jamais se engana. Se esse vídeo te ajudou, me conte nos comentários, compartilhe com quem precisa desse conhecimento e se inscreva no canal e ative o sino para ser avisado dos nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.